professor, mas não faz nada depois disso, não entra na cabeça. Né? A gente não absorve aquilo e faça com que isso seja o meu. Né? Isso não faz parte da minha vida. Mas a mesma coisa dentro da igreja, quando a gente fica naquele, né, momento de, mas eu já ouvi de tudo. Mas será que você sente disso e pensa nisso porque realmente você aplicou tudo o que você ouviu desde que criança ou desde quando você começou a andar na igreja? Realmente você fez tudo o que o pastor, tudo o que Chondo falou e agora você está pronto para fazer nova coisa? Ou porque só fica ouvindo e faz nada a partir disso? Por mim, eu vi que na minha vida, quando eu estava nesse momento de, mas eu já ouvi tudo, é porque eu só estava ouvindo. Eu não estava colocando em prática na minha vida o que o pastor falou, o que o Chondo falou. Eu só fiquei assim, eu sei o que você está falando. Eu sei isso, eu já ouvi disso. Legal a historinha. Eu só fiquei naquilo. Mas hoje, em Tiago, a gente está vendo que é só uma parte, né, de ouvir, né, mas tem que aplicar. Né? O Tiago já fala para a gente, seja praticante da palavra de Deus. Né? A gente se engana a si mesma quando só basta pensar que, já ouvi a mensagem de Deus, pronto, acabou. Né? Eu já vi o que eu deveria fazer, que é sentar na igreja, receber a palavra de Deus e pronto. Isso a gente está se enganando. Né? Não pode parar só de receber e ouvir, mas tem que ter a segunda etapa, o que é praticar, que é colocar a palavra de Deus em ação na sua vida. Né? Na época antiga, né, lá nos anos de civilização grega, romana, as pessoas que, né, começavam a seguir um mestre, alguém que começou a ensinar, colocaram, né, os ensinos desse mestre em prática, foram chamados de discípulos. Né? Olha só, o discípulo é alguém que não fica ouvindo as palestras do mestre, mas fica fazendo o que o mestre fala para fazer. Né? Da mesma forma, quem é discípulo de Cristo, aliás, o nome cristão, né, o nome que a gente se chama mesmo de seguidor de Cristo, cristão, não sei se é o mesmo sentido em português, mas em inglês, Christian, né, o nome Christian, cristão, tem sentido de mini-cristão, um mini-me, uma dúplica, na réplica de Cristo. Né? Se a gente vai se chamar de mini-Cristo, né, um seguidor de Cristo, então temos que fazer o que Jesus fala. Né? Isso é normal, né? Mas muitas vezes a gente não fica fazendo. Né? E não vou dizer o porquê, porque cada um é diferente. Né? Pode ser que tem dificuldade de entender, ou não sei. Né? Mas, de qualquer razão, quando a gente fica de que ter uma ação que a gente coloca em prática. Né? Jesus mesmo enfatizou a importância de praticar, de fazer a palavra atuar na sua vida, com aquele exemplo de dois caras, né, que um construiu sua casa na rocha, né, e um cara que construiu a sua casa na areia, perto do mar. Né? Aquele que construiu a sua casa em cima da rocha, mesmo que chegou a tempestade, com todas as ondas do mar subindo e o vento forte puxando, mesmo assim, a casa permaneceu, porque foi numa base firme. Né? Mas aquele que construiu a sua casa na areia, quando surgiu a tempestade, o que aconteceu? A casa desmoronou. Porque a base de areia é fraca, não tem nada de substância. E Jesus estava falando a mesma coisa. Quem ouvir a palavra tem que praticar. Que quando você praticar a palavra de Deus, a sua vida, né, você vai sentir a firmeza, né, das promessas de Deus, né, da verdade de Deus. Né? E cada pessoa aqui presente nesse momento, né, tanto quem está
transmitindo a palavra, quanto temos essa responsabilidade própria, né? Quem esteja transmitindo a mensagem, né, seja pastor, seja, né, 전도, seja professor, sei lá, é a nossa responsabilidade de, né, preparar, orar e buscar a vontade de Deus, ver se tudo esteja, né, alinhado com a vontade de Deus. E quem está ouvindo essa mensagem pregada tem que ouvi-la e deixar que a mensagem causar algo na sua vida, né? O versículo 23 que fala: aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante de um homem que olha a sua face num espelho. Esse é um exemplo de alguém que só fica ouvindo a palavra de Deus e não faz nada em respeito dela, né? Depois de receber a palavra, que faz absolutamente nada. É como se olhar a sua reflexão no espelho e, assim, fica observando. Depois que você vira e esquece o que você viu, né? Então, quem só fica ouvindo a palavra de Deus, você só é como se fosse chegando o espelho e depois não lembra o que você viu, né? E também essa imagem aqui é um detalhe importante que até você pode ficar, né, um bom tempo no espelho vendo o detalhe do seu rosto, dos seus olhos, do seu nariz, né, tudo que tiver né, no seu corpo, e você atentamente vendo, né, o que está por ali, mas de repente virou. Não faz sentido. O que adianta ver, né? O importante aqui é a imagem do espelho, é que quando você olhar e chegar à sua reflexão no espelho, tem que fazer algo, não é? A gente não coloca o espelho no nosso banheiro só para olhar, né? Tem que ter alguma ação que tem depois, né? Por exemplo, você pentear seu cabelo, né? Para vocês mulheres, vocês vão maquiar, né? Eu não maqueio, então eu não fico observando muito, mas, né, da mulherada, o espelho é importante na sua vida, né? Porque você observa a sua face, você, né, toca nas áreas que você tem que tocar, né? E uma pessoa saudável, né? A pessoa que tem a mente assim razoavelmente legal, né? Olha no espelho para fazer algo, né? Não só para olhar e pensar, legal. E acabou, né? A gente usa o espelho para nos mover a fazer alguma coisa na nossa pessoa, né? É a mesma coisa. Quando a gente ouvir a palavra de Deus, ela tem o poder de nos fazer enxergar nossa vida, né? E nos mostrar onde está o nosso problema, né? Onde está o da palavra que a gente recebeu, a gente pode reagir, né? E continua, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, aqui o significado de observar atentamente é de uma análise, é de um estudo profundo, até de se curvar o seu corpo para ver mais. É literalmente você está inclinando o seu corpo para chegar mais perto, né? Por exemplo, de usar o exemplo do espelho, né? Eu uso o espelho mais quando eu preciso fazer uma coisa na minha vida. No meu nariz, dentro, tem os pelinhos, né? né? E começam a crescer fora, e sai fora, né? E eu preciso olhar no espelho e gastar um tempinho para olhar no espelho e cortar os pelinhos. Né, um pouco distante do espelho, eu não vou conseguir cortar os pelinhos necessários. Então, eu vou ter que chegar mais perto, assim, né, fazer toda essa movimentação e ficar assim, né, me movimentando para cortar certinho os pelinhos, né? E aqui está dizendo um exemplo de nós que a gente ouvir a palavra com tanta atenção, né?
até a gente ficar assim, nossa, eu quero ficar mais atento, eu quero saber mais, né? Essa também é a importância de entender, né, de conhecer a palavra, né? Obviamente, a ação é importante, mas também, do outro lado, de ouvir a palavra e entender o que está sendo pregada, também é importante. A gente não só pode ficar só ouvindo, né, cegamente e esperando que tudo esteja normal. Porque, né, da outra vez da palavra, tem mestres falsos, tem pastores que não pregam a palavra de verdade, né, e só quer mostrar ou passar algo que não pertence à vontade de Deus. E tem muitas pessoas que cegamente ficam ouvindo e acham que isso é voz de Deus, né? Então, também a nossa responsabilidade no momento da palavra de Deus é quando você está ouvindo a pregação, você tem também que ficar atento. Presta atenção no que está sendo dito, né? Pode ser que eu fale alguma coisa errada e você tem todo o direito de chegar para mim e dizer, ótimo, você falou aqui errado, né? Na palavra não diz assim. Cadê a sua base? Né? Todos nós, como cristãos, temos essa responsabilidade de checar na palavra. Se a palavra não bate com o que Deus falou, que está já registrado, aí está errado, né? Então, também, temos que pegar um pouco de tempo de realmente mergulhar na palavra de Deus, de entender, né? De estudar, né? Então, é tudo importante. Não tem nada que você deve fazer mais do que outro. Você tem que investigar, dedicar o seu tempo de estudar, de aprender e conhecer a palavra de Deus, mas não pode só parar por ali, né? Porque a gente tem exemplos na palavra das pessoas que só ficaram observados e mergulhados na palavra, mas pararam por ali. Eram os fariseus, né? Os líderes religiosos do dia. Eles eram tão dedicados do estudo da palavra, mas pararam por ali. Não praticaram realmente a essência da verdade de Deus na vida deles, né? A gente não pode ficar assim, mas também não podemos negar e não podemos deixar que essa palavra de Deus tem que mover você a fazer algo na sua vida, né? E continuando, o versículo diz: preservar na prática dessa lei. O significado dessa palavra preservar é uma sensação de tomar todo o tempo necessário, né? De um bom exemplo é vocês mulheres na frente do espelho, vocês tomem todo o tempo necessário para se maquiar, não é? Vocês têm todo o tempo para se preparar, se ficar bonita, e isso é importante, né? Não vou criticar vocês nisso porque, né? Porque é sua vida, né? E eu não sou do tipo de, você está levando meia hora para se maquiar. Eu não sou, né? Se você precisa de meia hora, se você precisa de 2 horas, né? É você. Mas vocês mulheres, né, têm um exemplo tão perfeito, né, de como praticar a palavra de Deus na sua vida, né? Só lembra de seu momento de maquiagem, né? Vocês tomem todo aquele tempo, todo aquele cuidado, todo aquele carinho de pentear, de aplicar batom, shadow, não sei, né? Eu não sou muito amigo de maquiagem, então não sei o que vocês fazem, né? Mas vocês tomam tudo aquilo, né? E toma tempo, né? Então, a gente tem que tomar a mesma atitude, o mesmo carinho e dedicação de praticar a palavra de Deus.
ele deixou o Espírito Santo e agora o Espírito Santo é aquele que nos lembra, né? Que nos move, que nos impulsiona a ouvir a palavra de Deus e fazer algo com ela, né? E essa lei perfeita que ele está falando nos mostra o melhor caminho para a liberdade. E qual é essa liberdade? É a liberdade que nos livra do poder do pecado. Ou seja, a gente não precisa mais, né, ficar escravos dos nossos hábitos pecaminosos. A gente não precisa ficar, né, fazendo mal para nós mesmos e para os outros. Mas essa lei que entra em nossas vidas, ela traz a liberdade de quebrar aquele poder do pecado em nossas vidas. Nos livra de qualquer fardo que a gente carrega em nossas vidas, né? De tristeza, de responsabilidade que não é sua, né? E a palavra de Deus nos livra da ira de Deus, né? Essa liberdade que a gente pode experimentar, né, vem por ouvir, receber e praticar a palavra de Deus. E por último, diz: praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Né? Quem praticar, quem aplicar a mensagem de Deus em sua vida, vai ser abençoado. Né? Quando a Bíblia diz será feliz, é dizer que você vai ser abençoado, é a mesma coisa. Né? A gente só pode experimentar o verdadeiro poder de Deus se a gente deixar a palavra de Deus trabalhar em nossas vidas. A gente não vai ficar naquela vibe de mas eu já ouvi tudo, eu já cansei de ouvir a palavra de Deus. Porque quando você realmente experimente o poder que a palavra de Deus tem na sua vida, não tem como pensar assim. Porque você vê que Deus sobrenaturalmente agiu em sua vida, né? Quando a palavra entra no seu coração, vai ter um momento que ela vai aparecer e fazer sentido, né? Vai ter um momento que, verdade, agora eu sou filho de Deus. Verdade, eu sou salvo, não pelas minhas ações, mas pela graça, né? Um dia vai chegar esse momento que, né, Deus vai falar com você, né? E quando você tem mais esses momentos de experimentação, que a palavra te conduz, né, que te traz alguma nova, né, revelação, sei lá, quando você experimenta na pele como que Deus é poderoso, como que Ele é misericordioso, né, como que Ele, né, é o Deus que é falado na palavra, não vai sentir, não vai pensar que nossa palavra de Deus é certa, que é a mesma coisa. Essa coisa que veio para nós, a Bíblia, né, ela mesma tem poder, né? Só basta aplicar na sua vida. E garanto para vocês que quando vocês aplicam a palavra de Deus na sua vida, ela vai ter retorno, né? Ela vai fazer sentido na sua vida, né? Então, meus queridos, é uma exortação de vamos ser praticantes, né? Não vamos só ficar só ouvindo, não vamos só ficar assim, ok, mais uma pregação terminada, mas faça com que essa palavra entre na sua vida. Pede para Deus, né, para te ensinar, para te guiar, porque o Espírito Santo, como a Débora José falou na última pregação, ele existe, né, para nos lembrar, para nos mostrar, revelar a vontade de Deus a partir da palavra. Porque Deus jamais atua fora da sua palavra, né? Ele segue a sua própria palavra, né? Então, a gente tem como saber de verdade, né, e ter certeza de que Deus é Deus da Bíblia quando a gente faz o que ela nos manda fazer, né? Mas eu acredito que isso, né, vai trazer bênção na sua vida, né? Será feliz aquele que vai fazer aquilo, né, que está escrito. Então, vamos ser
praticantes da palavra. Amém? Vamos orar. Senhor Pai, nós te agradecemos que hoje fomos lembrados da importância não só ouvir, porque a nossa fé vem de ouvir a Tua palavra, mas temos que fazer algo em respeito dela. Não pode só ficar ouvindo a mensagem e ficar só por ali, mas a gente tem que deixar a palavra se mexer no nosso coração. Pai, nos ajuda a entender a importância de como a palavra de Deus é viva e eficaz de nos transformar. Pai, que o Teu Espírito Santo nos move e nos estimule a amar a Tua palavra. Que Ele nos mostre o caminho certo para Te conhecer. Pai, que cada um nessa sala e cada um que está ouvindo virtualmente possam ser felizes, ser abençoados por obedecer e praticar a palavra. Então, Pai, seja a nossa luz, seja a nossa verdade, pois Tu és o único Deus, nosso Salvador. Obrigado em nome de Jesus. Amém.
necessita mais. Porque tudo que há, pela última vez. Dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Vamos orar? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora para sempre. Amém.